Boa noite, meus queridos amigos do GEA. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente, muito feliz de estar aqui com vocês novamente, feliz pela oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre o egoísmo, baseados no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo e nas nossas vivências, nossos testemunhos. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz assim, capítulo 11, item 11. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, onde retarda o progresso moral. E é o Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia do mundo. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes, os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças e sua coragem. Eu digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer aos outros. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combatê-los em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. É a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Bem, no mundo em que nós estamos, de desigualdades, de injustiças, tem uma coisa na qual todos somos iguais. Além de sermos iguais, porque somos todos filhos de Deus, nós somos iguais, todos, porque todos nós somos muito egoístas. E o egoísta, ele, cada vez mais, cada dia em que ele alimenta mais esse egoísmo, ele mais se distancia de Deus. Mais ele se distancia do objetivo de estarmos aqui reencarnados. Nós viemos e voltamos, e viemos e voltamos muitas vezes para aprendermos a amar. E o egoísmo é o contrário do amor. Essa pandemia que nós estamos ainda vivenciando, ela é fruto desse egoísmo exacerbado, doentio, num nível hard, como diriam meus filhos, acentuadíssimo de egoísmo. A humanidade adoeceu de egoísmo. E dentro dessa moléstia perigosa, nós engendramos essa pandemia. No primeiro parágrafo do Velho Testamento, o primeiro livro do Velho Testamento se chama Sabedoria. E quem lê esse primeiro livro do Velho Testamento e lê o capítulo em que descreve o homem de bem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, vai perceber que o capítulo Homem de Bem é uma cópia desse primeiro livro, o livro da Sabedoria do Velho Testamento. Bem, ele foi escrito 700 anos antes de Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo tem mais de um século. Façamos nossas contas. De quanto conhecimento no bem tem sido nos oferecidos nos últimos, 1.800 anos. E agora olhem para dentro de si mesmos e analisem, como espíritos antiquíssimos que somos,
o quanto ainda somos egoístas. Então, percebemos que nós estamos atrasados demais. Nós estamos muito, muito, muito atrasados no que a gente deveria já ter aprendido. Extirpar o egoísmo dentro de nós é o nosso trabalho constante. Tirar essa chaga, curar essa chaga do nosso espírito é o nosso trabalho árduo de todos os dias. Pedir a Deus todos os dias que nos dê forças para sermos menos egoístas e, consequentemente, menos orgulhosos. Porque, como coloca no Evangelho, o orgulho é filho do egoísmo. Então, os nossos esforços para extirpá-los precisam ser no sentido de todos os dias exercitar. Porque, presta atenção, até a nossa prece, quando nós vamos fazer a nossa prece, ela sai turva. É uma prece que não tem clareza, luminosidade, porque ela ainda está carregada desse nosso egoísmo. Ela ainda vem carregada desse nosso pseudo-poder. Emmanuel, nesse livro aqui, Fonte Viva, através da lavra mediúnica do Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, na lição 154, que na minha edição fica na página 325, ele nos diz assim: ninguém vive para si, porque nenhum de nós vive para si. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. E ele diz assim: a árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer a necessidade de muitos. E aí a gente planta uma árvore na beira do nosso muro, e quando ela começa a dar flores e depois frutos, e as pessoas começam a bater na nossa casa pedindo: a senhora pode me dar uma manga, uma goiaba? A gente diz assim: esse povo está enchendo meu saco, ou eu não dou, então vou mandar cortar essa árvore. Nosso orgulho falando. Então, continuando. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer a necessidade de muitos. A luz que acendes clareará o caminho, não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem a teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Então, nós somos aqueles que estamos nas fileiras do cristianismo há muito tempo. E nas fileiras do cristianismo espírita também. Então, quando nós ainda praticamos esses atos odientos, quando nós nos recusamos a rever as nossas posições, tirar o nosso dedinho em riste que julga o outro, isso significa que o meu aproveitamento daquilo que está sendo me ofertado pela misericórdia divina está muito baixo. E eu preciso, para ontem, começar a aproveitar bem essa minha oportunidade. Continua Emmanuel. Ninguém vive para si. Assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que a nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Nós vivemos para os nossos familiares, para os nossos amigos e para os nossos ideais. Ainda mesmo aquele que é usurário, exclusivista, que se julga sem ninguém,
está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa teu próprio caminho. Sentindo, pensas, e pensando, realizas. E essa é a pedra de toque. Perdão. É compreendermos de uma vez por toda que pensando, realizamos. E tudo aquilo que constitui as tuas obras, as intenções, as palavras e os atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Então, aquilo que vivenciamos de dores, de flagelos, de expiações na presente existência é fruto dos equívocos do nosso egoísmo, do nosso orgulho do passado. Mas a gente já sabe, a gente está na era do mentalismo. Nós somos espíritas e nós sabemos que o nosso pensamento cria. Pensando, realizas, afirma Emmanuel. E tudo aquilo que constitui tuas obras, as tuas intenções, as tuas palavras, os teus atos, representará a influência da tua alma, nos auxiliando na libertação de nós mesmos ou num cativeiro futuro. Inspiramos e marcamos os outros diuturnamente, o tempo todo. Por isso que nós somos os frutos de nós mesmos. Tudo que nos rodeia é fruto de nossa própria influência. Aí Emmanuel adverte: vigia, pois, o teu mundo íntimo e fazes o bem que puderes, ainda hoje. Porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. E não vivendo para si, nós precisamos alimentar dentro do nosso coração um sentimento que é raro. Olha, as bem-aventuranças que o Cristo enumerou, que dentro do Evangelho está do capítulo 7 ao capítulo 9, elas são um código de bem viver. E se nós lemos e acabamos de ler e não conseguimos dar os passos adiante, nós ainda não conseguimos cumpri-las integralmente, eu não consigo amar meu próximo. E em matéria de evolução, amar é condição sine qua non. Em matéria de bem-querência, amar é item de necessidade primeira. Então, eu preciso prestar mais atenção em mim. Eu preciso prestar mais atenção na minha correção moral. Eu preciso me tornar mais rigoroso com essa reforma íntima. Eia, é chegado o tempo. Não há mais tempo de postergar isso. Quando eu me acordar de manhã, eu tenho que, na minha prece íntima, Senhor, que hoje eu consiga ser menos egoísta do que fui ontem. E prestar atenção nos exercícios comezinhos do dia a dia. Entendeu? Começar a pensar no nosso, começar a pensar no coletivo, começar a tirar a minha família e começar a olhar a humanidade como ela realmente é. A minha verdadeira família é a família universal. A minha família é o meu vizinho, é o ladrão, é o político corrupto, é o gari, é o porteiro. Se eu sou espírita cristão e ainda não consigo dar bom dia para o meu porteiro, eu passo anos andando no elevador com uma pessoa, falo bom dia para ela, anos a fio,
e não tive a capacidade de aprender o nome dessa pessoa, para que eu impregne com a minha simpatia essa pessoa e ela me impregne com a dela, eu estou procrastinando a minha evolução moral. Eu estou perdendo tempo. Eu estou malbaratando a minha oportunidade. Começar a refletir quais são as nossas prioridades como espíritos que somos. Viver neste mundo, atendendo sim às necessidades deste mundo, mas pensando como espíritos, porque nós somos espíritos. Nós estamos aqui numa experiência transitória. E não perder isso de vista, não me iludir, mais uma vez, com os brilhos do mundo, com as distrações do caminho. Viver no mundo, mas viver no mundo pensando como espírito. Eu tenho que pensar que eu preciso criar dentro de mim um clima de amor e paz. Porque este clima de amor e paz são as condições perfeitas, digamos, de temperatura e pressão para que o amor nasça, cresça e floresça. E pensarmos todos os dias, quando nós formos, botar o nosso corpo em repouso, o que eu produzi de bom nesse dia? O que eu ando produzindo? O que me impede de amar? E aí, quando a minha resposta for a praga do egoísmo que está me impedindo de amar, eu tenho que entender que mesmo com tudo que tem sido me ofertado por Jesus, através dos tempos e através agora da doutrina espírita, e ainda assim eu estou me impedindo de amar, é porque está me faltando caridade, o bastante. Está me faltando alimentar mais a minha fé. Me perguntar se, como médium, o que está retendo a minha mediunidade? Será que, como médium, eu não estou, por exemplo, produzindo tudo o que eu poderia produzir e render? Porque será que sou eu que estou me prendendo? Será que eu não estou renunciando a determinadas coisas o suficiente para trabalhar como médium, para trabalhar como cristão na Terra, a serviço de Jesus? E eu, quando acordo, eu já tenho que sair de casa com esse pensamento. Hoje eu vou ser melhor do que fui ontem. Hoje eu vou olhar para essa tela, por exemplo, e vou orar por todos os que estão nessa tela. E não chegar nas lives, nos estudos, e chegar lá e fazer aquela prece e enumerar cada nome da minha família e esquecer o resto da minha família universal. Então, nós precisamos atentar para isso. Precisamos compreender que para poder amar, e o amar é um verbo muito complexo. Amar é muito complexo porque o amor, ele é como uma... Sabe a nossa glândula hipófise? Os hindus, desde os tempos dos Vedas, falavam que a nossa hipófise, isso está lá no Código dos Vedas, a nossa hipófise era uma flor de lótus de 1000 pétalas. E o sentimento do amor é mais ou menos também, o amor em si, ele também se parece com uma lótus, uma flor de lótus de 1000 pétalas. Porque para se amar completamente, eu preciso ter essas 1000 pétalas. Porque o sentimento de amor, ele comporta dentro de si outros verbos, que é preciso conjugar para aprender a amar. O primeiro deles é perdoar, compreender, esquecer. É preciso sofrer
para aprender a amar, porque a gente só consegue entender o sofrimento do outro quando a gente experimenta sofrimento. Ninguém entende sofrimento por hipótese. Entende porque também sofre. E é preciso agir no amor. É preciso ser fraterno. Então, o amor é complexo porque ele tem essas 1000 facetas, essas 1000 pétalas da lótus. Então, a gente precisa compreender que para perdoar, por exemplo, tem gente que diz assim, é preciso esquecer. Mas esquecer é impossível, gente. É impossível esquecer algo que já vivemos. Você pode deixar ele escondidinho lá numa gavetinha dos arcanos da sua alma, mas às vezes uma folha que cai da árvore, você acessa essa memória. Mas nós precisamos de outras dessas pétalas do amor para podermos perdoar. A gente precisa compreender o outro. Compreender. Quando você compreende porque você passou por aquela situação que o outro te provocou, você consegue alimentar o perdão. Não o esquecimento, porque não consegue. Mas através da compreensão do que por que eu fui traído, por que eu sofri ingratidão, por que eu sofri essa rasteira, você consegue alimentar esse sentimento de perdão. Porque todos nós aqui na Terra, nós estamos aqui internados nesse grande instituto de recuperação que é o nosso planeta. É um grande instituto, hospital de recuperação. O Chico dizia que os criminosos foram aqueles que foram achados, né? Os grandes criminosos, né? Os criminosos do mundo são aqueles que foram achados pela justiça do mundo. Mas nós, principalmente nós espíritas, nós somos os criminosos que fomos achados pelas leis de Deus. Então, nós precisamos, como técnicas para deixarmos de sermos egoístas, alimentarmos essas virtudes. Compreensão, perdão, tolerância, indulgência. E precisamos, para isso, fazer essas práticas, a prática da caridade. Ir atrás dos infortúnios alheios. Quando formos fazer uma prece, estendermos essa prece à nossa verdadeira família, que é a família universal, perdoe. Precisamos encontrar esses infortúnios alheios que estão para além desses grandes sofrimentos que o mundo se mobiliza para resolver. Mas é aquele vizinho que você notou de alguma maneira que você não tem visto. Procura saber por que você não tem visto o vizinho, aquele que passa na rua, aqueles infortúnios alheios. Lembra que a Condessa Paula, no livro Céu e Inferno, ela ia incógnita procurar os infortúnios alheios. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos procurando? Nós estamos na nossa prece, como eu disse antes, procurando saber, na nossa prece, abranger aqueles que ninguém lembra? Porque ninguém levanta uma prece, muito poucos, para os criminosos, para os que estão nas cadeias, para aqueles que praticam crimes que a justiça dos homens não pega, mas eles continuam sendo criminosos, para aqueles a quem ninguém ora, aqueles que são esquecidos. Nós precisamos ir. O nome do livro que eu disse, do Velho Testamento, é o livro da sabedoria. E o rei Salomão, ele viveu no ano 930 a.C. Gente, tem muito tempo. Tem muito tempo que a humanidade vem recebendo lições, vem recebendo
subsídios para se melhorar. Outra coisa que nós precisamos alimentar dentro de nós é a gratidão. E a gratidão, ela é a mais agradável das virtudes, mas também não é, no entanto, a mais fácil. Se a gratidão nos falta com tanta frequência, não será mais por incapacidade de dar do que receber, mas é por egoísmo mesmo, do que por sensibilidade. Porque agradecer, gente, é dar. Agradecer é dar. A gratidão é a virtude que dá a si mesmo. Ela é como um eco de alegria, pelo amor que ela é, pelo que ela partilha, pelo que ela dá, pelos dons que espalha. E o egoísta, ele é incapaz disso. O egoísta, ele só conhece as suas próprias satisfações. No livro O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, de André Comte, ele nos diz que a gratidão, ela é um exercício tão bonito do coração que ela abre via para vencer o egoísmo sem curvas. Então, eu sugiro, meus amigos, como um exercício de vencer a si mesmo e vencer o próprio egoísmo, que todos os dias a gente comece o dia olhando para tudo aquilo que nós temos e comecem a perceber que a gente tem mais para agradecer do que para chorar. Todos os dias, todos os dias. E a gente não pode se esquecer, em momento algum, que todas as nossas atividades mentais, as atividades físicas, né? Os nossos atos físicos e as nossas atividades mentais, elas inspiram e impregnam e dão de exemplo para milhares, porque nós somos observados por todos, e principalmente pelos nossos inimigos, que quando nos veem repetindo os velhos e tristes hábitos, nos odeiam mais, porque dizem assim: ah lá, recebeu tanto, continua recebendo e não mudou 1 milímetro. Porque é isso que eles nos dizem. Mas quando eles percebem que a prática, que o esforço, às vezes sobre-humano, para nos vencermos, começa a dar resultados no nosso espírito, eles começam a se inspirar em nós. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. E nós somos pedras bem difíceis. Mas eu acredito que nós estamos no caminho. Se a gente já tem paciência, se a gente já tem um pouquinho de tolerância, se a gente já aprendeu a não apontar os dedinhos, então nós estamos no caminho. Eu queria dizer que é muito importante esse capítulo, como todos os capítulos do Evangelho, mas essa lição número 11, do capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, e a lição número 11 é do egoísmo, essa lição foi nos dada pelo Espírito Emmanuel. E ele nos diz assim nos finalzinhos: Jesus, quando deu o exemplo da caridade, Jesus vos deu o exemplo da caridade. Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Pois quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E ele disse aos judeus: este homem é justo. Por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o conduzem ao suplício. Emmanuel, ele foi testemunha desses acontecimentos. Talvez por isso mesmo tenha escrito esse pedacinho. E ele diz mais ainda: é por esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, é pela invasão dessa lepra no coração humano
que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. Então, do jeito que nós estamos hoje, engendrando mentalmente uma pandemia, pela doentia característica dos nossos pensamentos e das nossas atitudes egoísticas, pela essa característica, essa lepra avançou de uma tal forma no cerne da sociedade que a anestesiou e a lhe impôs a indiferença diante do sofrimento do outro. Então, donde nós concluímos que o Senhor, que é todo misericórdia, que é todo justiça, que é todo amor, nos enviará mais da nossa melhor mestra, a dor, para que possamos de uma vez por todas aprender. E Emmanuel continua: é por esse antagonismo entre a caridade, representada pelo Cristo, e o egoísmo, na figura de Pilatos, que foi tão bem representado, é pela invasão dessa lepra no coração humano que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. E a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores iluminam, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e desimpedir o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois é tempo da humanidade revestir-se desse traje viril, e para isso é preciso primeiro expulsá-lo do vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. É muito contundente esse chamamento. E ao mesmo tempo que nós lemos e estamos aqui falando sobre isso, ao mesmo tempo nos envergonhamos, porque ainda não aprendemos. Faz parte do nosso crescimento, do nosso entendimento, que tenhamos paciência para conosco. Mas nós sabemos que são chegados os tempos. Nós sabemos que já está passando da hora. É tempo de botar a arte a favor do amor, é botar a fala a favor do amor, é botar as atitudes em favor do amor, mas principalmente é chegado o tempo de colocar o nosso pensamento para construir o amor. E pensamento é movimento, pensamento é vida. Darmos forma ao amor, expansão do amor de nós para o mundo, não só para o meu filho, minha filha, trocar o hábito, colocar o eu cada vez numa posição de se submeter ao nosso. Pensar no coletivo. Daquele moço que eu vi no outro dia um vídeo que me mandaram no Instagram, o rapaz que parou o trânsito numa via muito movimentada, se arriscando, ligando o pisca-alerta, saindo do carro, para poder salvar um cachorrinho. E quando a gente fala desse amor, era o ponto final que eu queria trazer. É o amor a tudo e a todos. Esse sentimento que nos dimensiona para além das nossas limitações em muita coisa. É expandir esse amor, percebendo que todos os seres da criação são nossos irmãos. E quando expandimos esse amor, o amor trazendo junto o respeito, a tolerância, ficando magnânimo o nosso coração, preenchidos desse amor. Meus irmãos, meus queridos amigos, que nós tenhamos forças para todos os dias pedir a Deus paz, luz, força, alegria para vencermos o nosso egoísmo e o nosso orgulho e estarmos com Jesus nos dias de nossa vida. Muita paz,
Muita luz, muito amor para todos vocês. Obrigada, Géia. Obrigada, Santana Marram. Um abraço a cada um de vocês, ao querido presidente dessa casa linda que é o Centro Espírita Irmã Angélica. E muito obrigada por tudo. Que vocês tenham uma semana de muita paz e de muitas vitórias sobre si mesmos. Muita luz a todos. Obrigada.